Hoje, a gente vai mergulhar numa antiga profecia sobre a queda de uma superpotência. É uma história daquelas, sabe? Sobre como a arrogância de um império pode levar à própria ruína, mas que no final termina com uma promessa de esperança bem no meio da destruição. Olha só como a profecia já começa com tudo, bem no meio da ação, com essa convocação visceral para a guerra. Dá para sentir a tensão no ar, né? Antecipação de um conflito gigantesco que está prestes a explodir. A atmosfera é de puro drama. A nossa jornada por essa profecia vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, a gente vai entender o cenário da batalha. Depois, vamos ver a arrogância do Egito. Em seguida, vamos decifrar o que significa o Dia do Senhor. Daí, testemunharemos a queda dos poderosos. E, por fim, vamos descobrir uma surpreendente palavra de esperança. Ok, vamos lá. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa de um pouco de contexto. Essa profecia ela é direcionada contra o exército de Faraó Necom, que era o rei do Egito. E tudo isso acontece num momento histórico super importante, lá nas margens do famoso rio Eufrates. E aqui estão os personagens centrais desse grande drama. Temos Jeremias, o profeta que está trazendo a mensagem divina. De um lado, Faraó Neco, o líder do poderoso Império Egípcio. E do outro lado, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que logo se tornaria a grande força conquistadora da região. O palco está montado para um verdadeiro choque de titãs. Agora, a profecia muda o foco e começa a descrever a imensa confiança e o poder militar do Egito. Ela pinta um quadro muito vivo de uma superpotência no auge da sua arrogância. Aquela clássica história, né? O orgulho que vem antes da queda. O texto, então, lança essa pergunta super poética e dramática. A imagem é de uma força da natureza, algo avassalador, impossível de parar. Mas de quem ela está falando? E a resposta é o próprio Egito. Assim como o rio Nilo transbordava e cobria todas as terras, o Egito se via da mesma forma. Uma força capaz de inundar o mundo com seu poder, destruindo tudo que aparecesse pela frente. É uma autoimagem de invencibilidade total. E olha, essa confiança toda não vinha do nada, não. O exército deles era uma coalizão realmente formidável e diversificada. Tinha cavalos, carros de guerra e guerreiros de elite vindos de nações aliadas, todos especialistas no manejo de escudos e arcos. Era uma máquina de guerra impressionante. Mas é aqui que a profecia dá uma virada de chave. O que parecia ser só um conflito entre nações é revelado como algo muito, mas muito maior. Um verdadeiro julgamento divino. A perspectiva muda completamente. O texto introduz esse conceito-chave, o Dia do Senhor. Do ponto de vista da profecia, essa não é apenas a batalha de Nabucodonosor contra o faraó, não. É um momento de acerto de contas divino, um dia de vingança contra aqueles que se colocaram como adversários do Senhor dos Exércitos. A linguagem aqui fica incrivelmente forte, pesada. O derramamento de sangue que está para acontecer não é tratado apenas como uma consequência da guerra. Ele é descrito como um sacrifício oferecido ao Senhor. Isso eleva o evento para uma dimensão teológica, sim, sombria e muito poderosa. E com essa frase, a profecia decreta o destino do Egito. É o fim. A ferida que vai ser aberta é incurável. Nenhuma estratégia, nenhuma aliança, nenhum remédio vai conseguir reverter o que está por vir. O julgamento é inevitável. Agora, a gente vai ver o resultado desse julgamento, o colapso total de um império. A profecia detalha o desmoronamento completo e repentino das forças egípcias. Aquelas que antes eram tão arrogantes e se achavam invencíveis. A cena muda drasticamente. A preparação orgulhosa dá lugar a um pânico generalizado. A frase terror ao redor captura perfeitamente o caos e o medo que tomam conta do campo de batalha. A confiança toda simplesmente se desfaz num instante. E aqui, a humilhação final do faraó. Aquele que se via como uma força da natureza é reduzido a apenas um barulho, um som irrelevante que perdeu sua chance, seu momento. A glória dele se foi. O colapso é sistemático, quase como um efeito dominó. Primeiro, os guerreiros de elite, os mais fortes, são abatidos. Depois, a fuga se torna desesperada, é cada um por si. Até mesmo os mercenários que são pagos para lutar abandonam o barco. E essa derrota militar leva direto à ruína de toda a nação, ao cativeiro. Para descrever essa queda, o texto usa metáforas muito vívidas e humilhantes.
O Egito, que era visto como belo e forte, é subjugado. Sua voz, antes poderosa, se torna um sussurro assustado, como de uma serpente. Sua multidão de soldados é cortada como se fosse uma floresta. A vergonha é total. Mas depois de todo esse fogo, de toda essa fúria, destruição, a profecia faz algo totalmente inesperado. Ela dá uma guinada repentina e dramática. O foco muda completamente e traz uma nova mensagem. O contraste aqui é muito poderoso. De um lado, o destino do Egito: julgamento, destruição, um fim sem cura. Do outro, uma promessa completamente diferente para Jacó, que é uma referência ao povo de Israel: salvação, retorno, descanso e segurança. Em meio a toda essa escuridão da profecia contra as nações, surge essa promessa de esperança e de restauração. É uma mensagem de segurança e de um futuro, mesmo que esse futuro pareça distante e improvável no meio do exílio. Então, o ponto crucial é este. A profecia faz uma distinção final. Enquanto outras nações poderosas podem enfrentar um fim absoluto, a promessa para Jacó não é de que não vai haver sofrimento, mas sim de que haverá uma correção com justiça, garantindo a sua sobrevivência no final. E a gente termina com essa reflexão. A história do Egito, narrada nessa profecia, desde a sua confiança avassaladora até a sua queda humilhante, nos leva a uma pergunta que atravessa o tempo, sabe? Uma pergunta sobre a natureza do poder. Quando é que a força de uma nação se torna, na verdade, a sua maior fraqueza? Obrigado por nos acompanhar nesta análise.